Boa noite, amada igreja. Que a graça do nosso Salvador, Senhor Jesus, esteja sobre vocês, sobre sua casa, sobre sua família. É uma alegria muito grande estar aqui a convite do Ala, do pastor Edinaldo. Eu que sou mineiro, lá de Montes Claros, norte de Minas. Alguns me chamam de mineiro cansado, porque o meu mineiro é perto da Bahia, mas eu não concordo, o nosso mineiro é empolgante, motivante, né? E eu formei com Ala no seminário em Campinas, e sou pastor na Igreja Presbiteriana Chácara Primavera, e é uma alegria muito grande estar compartilhando esse momento com vocês, e a gente tem uma expectativa de que a cada semana o Senhor tem muito a fazer em nós, só que não somente fazer em nós, mas fazer através de nós, e nós nos apegamos a esta certeza. Sem mais delongas, eu queria que os irmãos abrissem as escrituras lá em Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Daniel, capítulo 1. Queria conversar com vocês, bem rapidamente, sobre o tema a missão da igreja em tempos de crise. Você provavelmente, em vários momentos da sua vida, passou por várias crises. E a verdade é que crise, elas batem na porta dos nossos corações todos os dias. E quando a gente fala sobre crise, a maior de todas as crises enfrentada na humanidade aconteceu há mais ou menos 2 anos atrás, a pandemia. E a pandemia da Covid-19, ela teve o poder de trazer para o mundo uma nova realidade. A Covid-19 nos colocou no novo momento na história humana. A Covid-19 colocou o mundo de joelhos. Essa doença revelou que nós não temos capacidade alguma, controle algum, nem mesmo sobre planos simples que nós fazemos. Provavelmente você que está aqui esta noite, cancelou alguma viagem, por exemplo. Talvez você faria a visita a alguém e precisou cancelar. Nós fomos impedidos de sequer sair de nossas casas. Então a pandemia da Covid-19 trouxe para a nossa realidade aquilo que nós chamamos, e muitos chamaram, de um novo normal. E consequentemente, os encontros, os cultos que outrora eram presenciais, relacionais, agora é feito, ou foi feito por detrás de câmeras, de celulares. Então nós vivemos uma nova realidade, um novo momento, os nossos estudos, o trabalho, tudo aquilo que nós fazemos, foi a partir de telas. E a pandemia da Covid-19 revelou que na igreja de Jesus existem 2 tipos de pessoas. Um grupo chamado de discípulos, outro grupo chamado de consumidores. Sim, a pandemia trouxe à tona que na nova era da igreja de Jesus, existem mais consumidores que discípulos. Todas as igrejas do mundo, e do Brasil e do mundo, perderam membros. As igrejas após a pandemia são outras. E isso revela a motivação de um coração consumidor. E isso fez com que a gente fosse deslocado de um ambiente relacional, de encontros presenciais, onde nós nos abraçávamos, onde nós tínhamos comunhão, relacionamento, e nos levou para um novo momento de vida.
Então nós fomos deslocados de uma realidade relacional para uma realidade de prisão. E quando eu olho para o texto de Daniel, capítulo 1, o texto que nós vamos ler, nós vamos perceber este mesmo movimento de sair de um ambiente e ser levado a outro ambiente, vivendo realidades distintas. Acompanha comigo. Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1. E diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sineá, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Versículo 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Eles se achavam dos filhos de Judá, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitissem não se contaminar. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Papai, nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor. Nós exaltamos a ti. E o nosso desejo, Pai, é que o teu Santo Espírito esteja em nosso meio, falando aos nossos corações, Pai, curando as nossas feridas, Senhor, convencendo-nos dos nossos pecados, Pai, e que o Senhor venha falar com esta amada igreja, assim como o Senhor falou ao meu coração, e que a mensagem a ser transmitida não seja nada de mim, mas seja tudo de ti, ó Jesus, pois tu és o Deus eterno, tu és o Emanuel, tu és o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E é no teu nome que nós oramos. Amém. Amém. Então a pandemia, ela teve o poder de nos deslocar e de nos fazer viver uma nova realidade. O mundo virtual solitário. E da mesma forma, Daniel e seus amigos são tirados da cidade santa de Israel e levados para o império da propagação do mal, da estruturação de Satanás, dos valores de antirreino de Deus, a própria Babilônia. E quando a gente olha para o texto, nós percebemos que está tendo uma guerra. Egito e Assíria estão se degladiando. 2 impérios brigando para ver quem dominava todo o poderio militar daquela época. Só que enquanto esses impérios estavam se degladiando, o império babilônico varre ambos e se apropria de tudo aquilo que estava acontecendo, inclusive de Jerusalém. O império babilônico era um império que, diferente de outros impérios que chegava, destruía, derrubava e matava todo mundo, chegava, dominava todos os poderes e levava cativo as pessoas cultas, inteligentes, sábias.
Quando a gente olha para o texto, nós percebemos um Nabucodonosor estadista, um cara inteligente, um cara culto, um cara extremamente intencional. E é o que ele faz. Ele tira Daniel, os seus amigos, do seu habitat natural, do ambiente sagrado de adoração ao Deus de Israel, e os leva para o Império Babilônico. Dois mundos distintos, duas realidades distantes. Só que quando a gente olha para o texto, o que mais intriga não é que eles foram levados pelo poder de Nabucodonosor, eles foram levados pela permissão do próprio Deus. Isso é intrigante. E às vezes a gente não consegue entender como Deus permite que o seu povo é subjugado. Mas quando a gente olha a narrativa bíblica, nós percebemos que este mesmo povo é o povo que na primeira oportunidade idolatrava outros deuses. Então Deus permite que isso aconteça. Porque a desobediência era parte intrínseca daquilo que o povo de Deus era. Nabucodonosor, ele queria ter o controle de todo o poderio militar, de todo o poderio ideológico, de toda a economia. E é justamente nesse ambiente ímpio, pagão, que Daniel é desafiado. Daniel é desafiado. E ele faz questão de tentar sobreviver em solo estranho. Ele faz questão de tentar viver a missão de Deus neste império propagador da miséria, da destruição. A missão de Daniel e seus amigos era então viver a missão do Deus de Israel nesse ambiente babilônico pagão. Quase uma missão impossível. Só que quando a gente olha para o texto, Daniel e seus amigos permanecem fiéis à missão de Deus naquele cenário. Daniel revela um caráter não de consumidor, mas um caráter de um discípulo do Deus de Israel. Nós precisamos aprender com Daniel a como ser fiel à missão de Deus na história. Quando nós olhamos para os versículos 3 a 5, nós percebemos que Daniel, ele é intencional, ele é sincero, e ele está num ambiente que ele tinha tudo para viver entranhado naquela cultura babilônica suja, e se entregar, mas não, ele permanece fiel à missão de Deus. Ele decide não se contaminar com as finas iguarias e com a bebida do rei. E o autor, quando diz que ele resolve firmemente não se contaminar, significa que Daniel, ele era determinado. Daniel tinha força de vontade. Daniel estava ciente da missão que ele tinha ali. Mesmo sabendo que o ambiente não era bom para ele, mesmo sabendo que o ambiente não era favorável. Meus irmãos, e isso me faz pensar em um de seus amigos, chamando Daniel no canto, e falando: Daniel, deixa de ser besta, Daniel, para de bestagem, nós estamos distantes do nosso ambiente, nós estamos longe de casa, nós estamos em outro momento. Vamos gozar, Daniel, do luxo babilônico. O império babilônico era o império mais bonito, mais utópico da época. Então eu imagino Daniel virando para aqueles amigos e falando: não, eu não vou ceder, eu vou continuar firme à missão de Deus na história. E Daniel só tinha essa convicção porque Daniel sabia quem o enviara ali.
A pandemia teve o poder de revelar o pior de nós. As crises têm o poder de revelar aquilo que de pior nós somos. Discípulos de Jesus, eles não cedem independente do ambiente, independente da crise. Não estou dizendo com isso que vai haver desânimo. Nem estou dizendo com isso que não vai haver quedas. Pode haver. Mas nós servimos um Deus que é o Rei da história. Nós servimos um Deus que em todo tempo está disposto a nos impulsionar e nos levantar. Daniel na Babilônia nos faz refletir a respeito do amor a Deus no ambiente distante do sagrado. Daniel tinha em suas mãos, diante de si, todas as oportunidades. Mas Daniel decide se manter fiel a Deus distante do sagrado. Isso me faz perguntar: quem somos nós distante do sagrado? Quem somos nós distante do ambiente religioso? Qual é a nossa visão de missão distante deste ambiente? Quem somos nós fora das paredes da igreja? Qual que é o propósito que norteia a motivação dos nossos corações? A igreja de Jesus só é a igreja de Jesus porque ela é regida por discípulos de Jesus. É preciso a gente olhar para a vida de Daniel e entender que o nosso momento de vida, o momento da história que nós vivemos, requer de nós a visão de missão de Daniel. Sabe por quê? Porque nós somos seres que facilmente transferimos responsabilidades. A responsabilidade de viver a missão de Deus lá fora não é responsabilidade só da liderança da igreja, não é responsabilidade só dos pastores, não é responsabilidade só do conselho, é responsabilidade da igreja. A eclesia de Deus é a missão de entender que nós servimos a um Deus que é o Rei da história e que tem o domínio de todas as coisas, e que nós servimos a este Deus e que nós precisamos nos colocar à disposição diante deste Deus. Daniel nos ensina que nós precisamos aplicar no secreto aquilo que nós fazemos em todos os momentos, fora do secreto. Nós precisamos aplicar na nossa vida prática, fora da igreja, aquilo que nós fazemos da igreja. E o pastor Ricardo Agreste, ele me fala algo incrível. Ele fala que aquilo que acontece de segunda a sábado é tão importante quanto aquilo que acontece no domingo aqui. Porque o culto de adoração a Deus é onde nós nos enchemos da presença do Espírito Santo, para que isso seja derramado lá fora e as pessoas venham entender quem Jesus é. Mas se Daniel nos ensina a amar a igreja, a amar a missão, Daniel também nos ensina a resistir como igreja. Acompanha comigo o versículo 15. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Daniel entendia que ele não devia negociar aquele princípio de comer comida sacrificada a ídolos, mesmo sabendo que a consequência do que poderia acontecer seria drástica. E Daniel resiste.
E nós somos chamados, como igreja de Jesus, a resistir ao mundo dos valores anti-reino. Nós somos chamados a viver como discípulos de Jesus, diante de uma cultura que quer impor sobre nós aquilo que nós não cremos e acreditamos. Mas nós precisamos nos ater à verdade de que com as nossas forças, com a nossa sabedoria, com a força do nosso braço, nós não temos a capacidade de resistir. Porque nós resistimos pelo sangue do Cordeiro, tendo a certeza de que Ele virá para nos buscar, tendo a certeza de que o Rei voltará. A igreja de Jesus é triunfante, porque a igreja de Jesus é regida por discípulos de Jesus, que resistem a essa cultura pagã e idólatra. E sabe por que a igreja não morre? Porque nada é capaz de parar a igreja com discípulos de Jesus, que resistem a essa cultura pagã. E Daniel nos ensina muito bem isso. Daniel nos ensina isso literalmente dentro daquele império sacro satânico da Babilônia. E nós temos a oportunidade. Ainda nós temos a liberdade religiosa. Ainda nós temos a possibilidade de falar de Jesus, de viver essa vida de missão. Nós temos a possibilidade. Façamos enquanto é tempo. Nós vivemos um tempo onde a igreja, ela vive extremos. O extremo de dialogar com a cultura, de fazer a ponte com a cultura, de tentar viver a vida da missão lá fora, e quando ela faz essa ponte, ela permanece do lado de lá da ponte. Então ela se entrega à cultura. Mas nós vivemos um outro extremo, que é aquela igreja que se fecha, é aquela igreja que se isola, é aquela igreja que quer viver na sua subcultura gospel. Mas igreja não foi chamada para viver somente entre as quatro paredes. Igreja é igreja para viver a vida de missão. Nós precisamos entender o quanto antes que nós fomos chamados, não para negociar princípios e valores, mas para ir fronte à cultura e falar: Jesus é o rei da cultura. É por isso, meus irmãos, que quando Jesus voltar, Ele não apenas vai nos redimir, Ele vai redimir para si todas as coisas, inclusive a cultura. E nós precisamos resistir a uma sociedade babilonizada, a uma sociedade que precisa ser resistida, à luz do Evangelho. Isso me faz lembrar da dieta de Worms, no dia 28 de janeiro de 1521. Martinho Lutero está diante da Babilônia católica, que estava subjugando os seus escritos. Ou Martinho Lutero negava, ou ele era sentenciado. E diante daquela tensão, diante da pressão e da opressão, Martinho Lutero diz o seguinte, abre aspas: se meus escritos estiverem contra a Bíblia, renegarei e jogarei meus escritos no fogo, a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão simples, e não por papas e concílios, que tantas e tantas vezes se contradisseram. Minha consciência permanece cativa à palavra de Deus, e não é certo, nem são, ir contra a própria mente. Martinho Lutero resiste de forma íntegra e fiel à missão de Deus diante da Babilônia católica, que dominava não só a religião, mas todas as esferas da sociedade. Vale a pena resistir como igreja, vale a pena ser fiel a Deus diante das crises de uma sociedade pós-cristã.
Vale a pena nos dobrar diante de um Deus que é fiel apesar de nós. Deus foi fiel a Daniel e seus amigos na Babilônia apesar deles. Se a certeza que nós temos e podemos viver é entender que quando nós servimos a um Deus com tudo aquilo que nós somos, entendendo que Ele é o rei da história, que Ele não perde o controle da história, nós podemos descansar. Sabe aquela crise que você tem passado? Sabe aquela dificuldade que você tem enfrentado? Sabe as noites de sono que você tem perdido? Sabe as tempestades que tem batido a porta do seu coração? Sabe o que você precisa fazer? Saber que tem um Deus que cuida de você. Saber que tem um Deus que enxuga as suas lágrimas. Saber que tem um Deus que te afaga. E que esse Deus é o seu Pai. Que Ele é que te sustenta. Vale a pena. Vale a pena permanecer fiel. Vale a pena resistir. Vale a pena experimentar mais de Deus diante das ofertas babilônicas. Vale a pena entender que a igreja é relevante e atuante. Vale a pena, meus irmãos. Por fim, os versículos 3 a 5, Daniel nos ensina que nós precisamos aprender como igreja a viver igreja na prática. Isso me remete a uma frase do pastor Ricardo Agreste, que ele diz uma frase que me chama muita atenção. Abre aspas para ele. Igreja não faz missão. Igreja é missão. Nabucodonosor era um estadista. Era um cara inteligente. Era um cara que queria fazer com que o império babilônico se sobreposse aos demais impérios. E o propósito de levar Daniel e seus amigos a Babilônia era enxertar neles a cultura. E para isso, quando a gente olha para o texto, vários movimentos intencionais de Nabucodonosor foram feitos. Como, por exemplo, trocar o nome. O nome de Daniel e seus amigos era o nome que fazia referência ao Deus de Israel. Mas agora Aspenaz troca o nome de Daniel e seus amigos. Não mais fazendo referência ao Deus de Israel, mas fazendo referência aos deuses pagãos da Babilônia. Não só isso, eles eram agora obrigados a estudar a cultura babilônica. Nos nossos dias nós chamamos isso de aculturação. E se a gente olhar para a nossa sociedade, nós percebemos que nós vivemos num tempo de aparelhamento, onde as pessoas querem formar a identidade dos nossos adolescentes, onde as pessoas querem formar identidades dos nossos filhos, onde as pessoas querem impor sobre nós, sobre a igreja, aquilo que nós não vamos aceitar, porque nós resistimos à luz do Evangelho. E mesmo Daniel e seus amigos sendo treinados, lapidados, moldados naquela cultura, eles se mantiveram firmes à missão de Deus na Babilônia. Eles estudam, eles aceitam, até o nome é trocado, mas quando foi preciso resistir, Daniel e seus amigos falam: não negocio, não abro mão. E pode acontecer o que preciso for, não negocio. É preciso nós amarmos a missão de Deus na história. É preciso nós nos enxergarmos como um povo de Deus que vive essa vida de missão em todo o tempo. É preciso olhar para a sociedade lá fora e enxergar na sociedade a única esperança que se encontra na igreja de Jesus. Eu lembro que em 2015, 2016, eu fui estudar em Belo Horizonte, saí de Montes Claros, deixei família, e eu lembro que na primeira semana, cheguei em BH, morava com alguns colegas do seminário,
teve um aniversário, eles saíram, e eu fiquei só em casa. Eu lembro que naquele momento, eu estava assistindo os 10 mandamentos. Tinha uma mesinha, uma TV de tubo, e uma cadeirinha de ferro, de metal. E eu sentei e comecei a assistir os 10 mandamentos. De repente, me bateu uma fome, muito forte. Eu lembro que eu levantei, eu fui até a geladeira, eu abri a porta da geladeira, estava igual piscina, só tinha água. Então eu voltei, sentei na cadeira, e eu lembro de ter feito a oração mais sincera da minha vida. Sabe qual foi a oração? Jesus, eu estou com fome. Então eu lembro que eu voltei a assistir os 10 mandamentos. Eu tenho gastrite nervosa, então quando eu estou com muita fome, eu começo a sentir aquela queimação, sabe aquele trem ruim? E começa a mexer lá dentro, começa a dar aquela dor. Eu falei, Jesus, eu estou com fome. Jesus, eu estou com fome. De repente, meu telefone toca. Um amigo meu falou, Luquinhas, fala Leco. Eu não sei se vocês vão saber o que é aqui, mas lá em Minas a gente chama de vaca atolada. Aquele caldo com mandioca, carne seca, um negócio bom demais da conta. Falou, Luquinhas, eu estou fazendo uma vaca atolada. E eu lembrei de você, cara. Eu peguei uma vasilha grande, enchi de vaca atolada, uma coca de 2 litros, e mandei o mototáxi te entregar. Foi a oração mais sincera da minha vida. Eu lembro que quando o mototáxi chegou e abriu a porta e me entregou, eu não sabia o que fazer, além de chorar e saber que vale a pena servir a esse Deus. Vale a pena servir a esse Deus. Eu lembro que naquele dia, a minha vontade era de desistir, a minha vontade era de voltar, e eu lembro que falei, Jesus, mas como assim? Eu larguei tudo lá, eu deixei todo mundo para trás, eu vim para cá em obediência, eu vim para cá pela missão, mas eu estou com fome, o Senhor não vai matar a minha fome? Ele respondeu rapidamente. Ele respondeu rapidamente. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que supre as nossas necessidades. É o Deus que supre as nossas carências. É o Deus que preenche o nosso vazio. É o Deus que quando nós estamos fracos, Ele vem de encontro ao nosso coração, e Ele nos renova, Ele nos abraça, e Ele faz com que a gente entenda que Ele é o nosso Deus. Vale a pena nós vivemos a vida de missão, porque nós temos um Deus que não nos desampara. Não nos desampara. Lá em BH, eu estava com alguns amigos, e eu comecei, sem ter o que fazer, assistir um filme. Não sei quantos conhecem o filme, chama O Palhaço. É estrelado pelo Selton Mello. Esse filme é um filme que me marcou muito, porque ele vai retratar a história de Selton Mello e de Benjamin, o pai e o filho, 2 palhaços, num circo chamado Esperança. Esse circo passou por várias dificuldades financeiras, e no filme o pai vai em busca de um conselheiro, para saber qual era a saída para o momento de vida que eles estavam passando. O circo estava prestes a fechar a porta. E então no filme mostra o pai indo de encontro ao amigo, perguntando, o que eu vou fazer? E o filho atrás do pai. Então o conselho do amigo para o pai foi a seguinte frase: o gato bebe leite, o rato come queijo, e eu faço o meu trabalho. O pai ficou sem entender, e o filho saiu chateado.
O filho então resolve abandonar a vida de palhaço. O filho se cansou de viver uma vida sem CEP e resolve ir para a capital. Procura emprego. Ele acha o emprego. E passado um tempo, ele está numa reunião, uma confraternização, e as pessoas, enquanto conversavam, começaram a contar algumas piadas simples. E ele percebeu que uma pessoa contou uma piada muito ruim. Sabe aquelas piadas do tio do pavê, de Natal, aquelas piadas ruins assim? E as pessoas começaram a rir daquelas piadas. Naquele momento, ele entende que as pessoas tinham a necessidade de rir. Ele entendeu que naquele momento as pessoas precisavam daquilo, então ele se redescobre. Ele então volta para o circo. Ele vai atrás do pai. Então ele acha o circo. Ele veste a sua roupa. Ele coloca o nariz de palhaço. Ele adentra o circo. E num espetáculo ao vivo, o pai o vê. Emocionado, precisa improvisar. Então, o pai emocionado pergunta para o filho: oi, quem é você? O filho responde: eu sou o palhaço Pangaré. E o pai pergunta: mas o que você está fazendo aqui? E a resposta do filho é: o gato bebe leite, o rato come queijo, e eu sou o palhaço, meu pai. O momento de redescobrir a missão no coração dele aconteceu ali. O filme retrata sobre identidade. E a igreja de Jesus deve ter como identidade primária a necessidade de enxergar a missão. De entender que a vida da igreja de Jesus só é vida verdadeira quando ela se coloca no papel de viver numa sociedade que precisa da igreja atuante. Daniel e seus amigos estavam num ambiente totalmente contrário àquilo que eles sempre viveram e sempre foram, mas a missão continuou. E a boa notícia é que não depende de nós. A boa notícia é que nós não temos a mínima capacidade de amar a missão, de resistir como igreja e de viver uma vida de missão. Porque Daniel era apenas uma placa quebrada que apontava o caminho. Daniel era apenas uma figura que apontava para aquele que é o verdadeiro caminho. Se Daniel e seus amigos se mantiveram fiéis na Babilônia, há aquele que se manteve fiel na cruz. E o nome dele é Jesus. João capítulo 14, versículo 6, diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem acesso ao Pai a não ser por meio dele. Ele é aquele que se entrega voluntariamente à cruz, para que nós aprendamos a viver a vida de missão e de ser atuantes como igreja. Jesus não apenas verbaliza ou vive, ele se entrega para que nós entendamos a missão. Jesus, ele se coloca como sacrifício. Jesus se entrega na cruz. Jesus morre naquela cruz. Mas a igreja não serve a um Deus morto, mas a igreja serve a um Deus que é vivo. Porque a tumba não pôde freá-lo. A tumba não pôde detê-lo. Porque ele ressuscita ao terceiro dia. Ele volta dos mortos. E a nossa esperança está fundamentada nisso. No Jesus que é o rei da história. No Jesus que não nos deixou órfãos, mas ele se entrega na cruz.
Ele tira de nós a Babilônia que nos manchava. Ele nos liberta da morte, da condenação, da separação entre nós e Deus. Ele se coloca como a ponte de conexão. E a nossa esperança se baseia nessa verdade. O maior de todos os exílios não foi o exílio da Babilônia, foi o exílio da cruz. Quando Jesus vence a morte, quando Jesus se sacrifica, mas ao terceiro dia volta dos mortos. Sabe por que nós somos igreja? Porque Ele voltou dos mortos. Sabe por que nós estamos aqui? Porque Jesus ressuscitou. Não haveria cristianismo sem ressurreição. É por isso que não tem cristianismo sem missão. E o que Deus quer que você entenda é que Jesus é aquele que não apenas nos tira da Babilônia, mas tira a Babilônia de nós. E a nossa resposta diante de tanto amor é que nós nos arrependamos dos nossos pecados. É que nós derramemos os nossos corações diante dEle. É que a gente se renda, Deus, com todas as nossas forças diante desse Deus. É que nós confessemos os nossos pecados diante dEle. Inclusive o pecado da omissão da igreja. A nossa esperança não é baseada em nada mais do que naquele que é o Deus eterno. A nossa esperança não é baseada em nada mais daquele que é o Deus da história. Nossa esperança está em Jesus. Somente em Jesus. Somente em Jesus. E é a este Jesus que eu te apresento. É a este Jesus que eu quero que você abra o seu coração e faça a oração mais sincera da sua vida. Porque Ele morreu por amor a você. Ele se entregou na cruz por amor a você. E eu queria orar com você. Eu queria que você vivesse a sua vida a partir de hoje, dentro dessa perspectiva. Amar a igreja, amar a missão, resistir como igreja. Antes da gente orar, eu queria compartilhar 3 pontos rápidos com vocês diante de tudo isso que a gente conversou. A primeira coisa, ame e valorize esta igreja. Esta é a igreja que Jesus está usando para que você se entenda como discípulo de Jesus em missão. Discípulo de Jesus em missão no trabalho, sendo um ótimo profissional. Discípulo de Jesus na escola, sendo um ótimo aluno. Discípulo de Jesus num clube, sendo uma pessoa doce, amiga. Um discípulo de Jesus, ele vive essa vida de missão em todos os ambientes que ele está inserido. E a igreja central de Cascavel é a igreja que te impulsiona a viver isso. Ame essa igreja. Mas não apenas ame esta igreja, sirva nesta igreja. Meus irmãos, não existe possibilidade de ser discípulo de Jesus e não servir. E eu tenho certeza absoluta que essa igreja precisa de vocês servindo nela. Ah, Lucas, eu não sei quais são os meus dons e talentos. Deus vai despertar em você os seus dons e talentos. Por fim, lembra do filme, redescubra o seu propósito de vida. O que Deus quer de você é que você redescubra o propósito no qual Ele te chamou para ser discípulo de Jesus. Hoje é o dia para isso. Eu queria orar com você. Feche seus olhos. Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai. Nós nos rendemos ao Senhor.
nós clamamos a Ti, ó Deus, porque Tu és o nosso Salvador, porque Tu és a nossa alegria, Pai, porque Tu és a nossa esperança, Senhor. Jesus, nós olhamos para Ti, porque no Senhor nós encontramos alegria verdadeira, porque no Senhor nós encontramos saída das crises que vêm de encontro aos nossos corações. E certamente, Pai, nesta noite, várias pessoas estão passando por momentos de tensões, de crises, e vieram nesta noite em busca de resposta, em busca de solução. E Jesus está te dizendo: Ele é o seu Deus, Ele supre as suas necessidades, Ele cura as feridas da sua alma, Ele te liberta das dores que te aprisionam, Ele te devolve a noite de sono. Este Jesus é o Jesus que quer fazer com que você redescubra a missão no seu coração, o seu propósito de vida, para que você encontre alegria de verdade. E esse Jesus se entregou numa cruz por amor, esse Jesus venceu a morte, esse Jesus ressuscitou, para que você entendesse que o Jesus que te ama não é um Deus morto, mas é um Deus vivo, e Ele é o Deus da história, e Ele é o Senhor sobre os céus e a terra, e Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e Ele é o Alfa e o Ômega, e Ele é o maravilhoso, Ele é o conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é aquele no qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará Jesus. É a este Jesus que eu te apresento, é a este Jesus que eu te clamo a abrir o coração e entregar verdadeiramente a sua vida a Ele. E se você veio a primeira vez, ou não, ou você que já é da igreja há muito tempo, mas está com o coração abatido, um coração frio, eu te conclamo a fazer esta oração final comigo. Faça para você, faça em seu coração, e saia desta noite revigorado, renovado pelo sangue do Cordeiro. Repita comigo esta oração, em seu coração. Jesus, nesta noite, eu entrego o meu coração ao Senhor. Nesta noite, eu saio do controle da minha vida, para que o Senhor assuma o controle. Nesta noite, eu entrego diante do Senhor as minhas causas, porque as minhas forças não estão bastando, porque eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, mas eu te entrego, porque o Senhor sabe, porque o Senhor tem o controle, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. Em nome dEle, do Rei dos Reis, é que eu oro. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.